Este circuito que veremos agora é um circuito cortador com diodo Zener. O diodo Zener é um diodo especial que ele, quando está polarizado ao reverso, até um certo ponto ele fica aberto, mas a partir de um determinado ponto de ruptura, ele fixa uma tensão em cima dele. Então, este circuito que vocês estão vendo aqui, ele é um circuito com dois diodos Zener, um com o aqui a gente tem, eu vou colocar aqui para que vocês vejam como é que ele é. Esse daqui é um diodo de vidro, um diodo laranjinha, onde tem o tracinho, é o traço do Zener. Então, esse que eu tenho aqui, ele está nessa posição. Então, esse diodo a gente vai colocar nessa posição e vai colocar outro diodo embaixo nessa posição aqui assim. Eu tirei aqui do circuito só para mostrar para vocês como é que ele é, mas eu vou colocar de novo porque a gente vai montar ele usando o transformador. Esse sinal de entrada, que aqui está como gerador, a gente vai substituir pelo secundário do transformador. Ou seja, a bobina secundária do transformador vai ser o nosso sinal de entrada aqui. Então, como é que a gente vai montar esse circuito? O circuito vamos montar usando como tensão de entrada o sinal do transformador. Esse transformador aqui, eu estou mexendo nele assim porque ele está desligado da tomada. Essa daqui é a chave liga-desliga dele. E essa outra chave onde vocês vão selecionar a tensão da região de vocês, 110 ou 220 volts. No secundário, vocês veem que ele tem duas bobinas secundárias. Vocês vão escolher uma delas e vão deixar a outra de lado, porque não vão precisar dela. Então, as duas pontas que vocês escolherem vão ser o sinal de vocês. Por exemplo, escolhendo essas duas aqui. Como é que eu ligo esse transformador aqui no sistema? Essa parte do transformador vai junto com o resistor, portanto, esse resistor aqui está ligado na linha vermelha, e a outra ponta vai junto, que vai ser o terra, vai junto com o Zener aqui, esse Zener que está ligado na linha azul. Depois eu mostro para vocês o detalhe, para que vocês vejam bem. Então, um dos cantos da bobina, não importa a cor, porque ele é bidirecional, então não tem problema. Qualquer uma delas vocês colocam num lado e a outra colocam no outro. Antes de colocar o sisteminha, as pontas do osciloscópio, para que vocês vejam o que ele faz, eu vou mostrar para vocês o detalhe da conexão. Aqui vocês estão vendo o detalhe da conexão. Uma das pontas da bobina do secundário vai junto com o resistor na mesma linha, essa linha vermelha aqui é uma linha contínua. Do resistor vai para o diodo que está com o tracinho para cima. Esse diodo, eles estão na mesma linha, portanto, estão no mesmo ponto. Desse diodo que está com o tracinho para cima, ele vai junto com o diodo que está com o traço para baixo. Veja bem, aqui está corpo do diodo com o corpo do outro diodo. Tá? Então, o corpo dos dois diodos aqui. E o outro canto do diodo, que é o traço do diodo que está olhando para baixo, que seria esse daí que está olhando, que vocês viram no circuito para baixo, ele está ligado com outro extremo da bobina do transformador. Ou seja, o circuito é extremamente simples. Agora, antes de prosseguir para as medições no osciloscópio, eu vou mostrar como é que ficaria já com as pontas do osciloscópio ligadas. Agora sim, já temos as pontas do osciloscópio ligadas. Uma das pontas está na entrada, que é essa daqui, ela está ligada, essa daqui, ela está ligada no resistor e no secundário do transformador. Então, essa ponta é a entrada do sinal, essa aqui. Essa outra ponta é a saída do sinal. A saída do sinal, ela está aonde? Ela está entre o Zener e o resistor.
Aí vocês estão vendo a saída do sinal, ele está no mesmo ponto entre o zener e o resistor. E esses daqui são os jacarés do terra do osciloscópio. Esses jacarés do terra, eu coloquei um fio de conexão para que seja mais fácil da gente mexer, porque não tem onde prender. Eu poderia ter prendido aqui na perninha desse diodo, porque esse diodo está no terra, mas às vezes vocês vão precisar de ter mais espaço. Então, por isso que eu coloquei esse fio aqui. Eu poderia ter feito isso aqui, que vai dar na mesma, porque esse daqui está no terra. Ligando, eu tenho menos cabo ligando ali, tá? Mas já que eu coloquei esse fiozinho, vamos deixar as pontas, o jacaré do terra do osciloscópio ali. Então, essa já é a conexão do sistema com as pontas do osciloscópio. Sinal de entrada vocês vão ter nesse ponto e sinal de saída vocês vão ter nesse outro ponto aqui. Então, esse é o detalhe da conexão. Agora a gente vai ver que vamos ver no osciloscópio. Quais são os sinais que eu vou ter no osciloscópio? Uma vez que eu liguei o transformador, é isso aqui que está aparecendo na tela do osciloscópio, só que os sinais estão fora ou seja, da tela, então o que eu vou fazer? Eu aperto o AutoSet, que é esse botãozinho azul, e ele vai achar os sinais que eu quero. Aqui agora vocês vejam que as escalas estão diferentes. O canal 2, que é o azul, está com 10 volts por divisão, e o canal 1, que é o amarelo, está com 20 volts por divisão. Então, para a gente ver o efeito do corte, vamos colocar os dois na mesma escala. Agora, vejam bem, os dois estão por 10. Com esse botãozinho, deixa aqui assim, tirar os cursores. Com esse botão, eu vou mexer até deixar essa linha no zero, essa flechinha ali do amarelo é o zero, e a flechinha do azul junto. Vejam o que ele fez. Ele cortou o sinal tanto para cima quanto para baixo, só que o diodo, os dois diodos, eles estão cortando o pico de cima na parte positiva do sinal e o pico de baixo na parte negativa do sinal. O zero do sinal é onde está a flecha aqui. Então, isso daqui é o zero. Então, esse circuito, ele cortou o pico positivo e o pico negativo do sinal. Esse sistema com dois diodos é muito usado em sistemas de proteção, por exemplo, que a gente não precisa, que a gente precisa proteger contra sobrepicos positivos e negativos do circuito, do sinal. Aliás, do circuito, tá? Então, circuitos de proteção usam muito esse tipo de circuitos com diodos Zener, porque eles cortam tanto o pico positivo quanto o negativo, só que deixam passar uma parte do ciclo negativo que é necessário para vários circuitos. Então, agora vamos fazer análise. Esse osciloscópio, você já tem que ver a aula de osciloscópio que está junto com essa aula para saber mexer nele. Vejam bem, nessas janelinhas eu tenho tensão de pico a pico de entrada, tenho duas vezes a tensão de pico a pico do canal 1, então uma está sobrando. Tenho a frequência do canal 1, a tensão de pico a pico do canal 2 e a frequência do canal 2. Então, aqui eu tenho de pico a pico, ou seja, daqui até aqui, do canal 1 eu tenho 49 volts, isso daí é o que eu vou anotar na tabela que está pedindo, com uma frequência de 60 Hz, que é a janelinha de baixo aqui. Na saída eu tenho uma tensão de pico a pico de 14,9 volts, podem colocar 15 que não tem problema, e uma frequência de 60 Hz também. Então, já tá feita a tabela de sinais de entrada e saída do sistema. Agora, para fazer a curva de transferência, vocês precisam usar os cursores. Temos aqui, vejam bem, aqui temos os cursores. Aqui diz H de horizontal e V de vertical. Esse H, eles são cursores que estão na vertical, mas que se mexem na horizontal. Eu aperto aqui, eles já vão aparecer. Estão vendo aqui assim? Eles estão aparecendo. Eu vou usar somente um desses cursores. Aqui tem dois cursores. Então, porque a gente vai trabalhar com diferença de tempo, então tem dois cursores. Esse daqui eu não vou usar, o que estou mexendo agora. Então, eu vou apertar a flechinha desse lado para mexer nele. Vejam bem, disse Select aí. Eu vou deixar bem no cantinho porque eu não quero ele. Eu vou mudar a escala aqui de tempo
para que a gente consiga ver melhor o sinal. O sinal se mexe um pouquinho, então eu vou parar o sinal para poder fazer a medição melhor. Agora, a medição da curva de transferência eu vou fazer com os cursores V, que diz vertical, que são horizontais, mas que se mexem na vertical. Esses daqui são cursores de tensão. Aperto cursores e eles vão aparecer. Agora sim, estão na horizontal. Então, eu vou selecionar o cursor de cima com essa flecha e o cursor de baixo com essa flecha aqui. Então, como é que eu vou fazer a medição? A gente faz a medição nesse osciloscópio, tendo como referência o cursor de tempo, que é o cursor que se mexe na horizontal. Então, usando esse cursor aqui, primeiro vamos usar esse cursor como referência. Aqui assim, vocês vão ver uma linha verde aqui no osciloscópio de vocês. Aqui está a letrinha dizendo select, porque ele está selecionado. Então, eu vou colocar ele num determinado ponto do sinal. Para fazer a medição de curva de transferência, você só precisa medir do pico negativo até o pico positivo do sinal. Não precisam fazer mais medições. Por quê? Porque depois as medições vão se repetir, então nem vale a pena. Agora sim, eu coloquei o cursor vertical, esse aqui, bem nesse ponto. Esse daqui vai ser minha referência. Eu quero saber qual é o sinal de saída, o sinal de entrada, qual é a tensão de entrada e qual é a tensão de saída para poder fazer a curva de transferência. Então, eu vou selecionar o cursor que está em cima, na horizontal, apertando essa flecha aqui. Apareceu Select e eu vou levar ele até o zero. Esse daqui vai ser meu zero. Agora sim, e nesse ponto que essa linha vertical cruza o sinal, eu vou colocar o cursor de baixo para saber qual é essa tensão. Escolhendo aqui com esse botão, eu vou mexer no cursor de baixo. O cursor de baixo, nesse ponto, veja bem, aqui, ó, ele está bem no cursor de tempo, só que em cima da linha amarela para a gente ver qual é essa tensão. Aqui diz 26,2 volts. Significa que eu tenho daqui até aqui 26,2 volts. Portanto, como está para baixo do zero, eu vou anotar menos 26,2 na tensão de entrada. Agora, a tensão de saída está nessa linha azul aqui. O mesmo cursor que eu estou usando para medir a tensão de entrada, eu vou colocar agora na linha azul. Diz 8,2 volts. Então, 8,2, sim. Então, significa que a tensão de saída está em menos 8,2. Agora, por exemplo, eu vou colocar para tomar outro ponto de referência, eu vou colocar o cursor de tempo aqui nesse ponto para medir qual é essa tensão e essa outra. Aperto de novo a flecha para esse lado, essa flechinha aqui, essa aqui, e eu vou mexer um pouquinho para deixar ele num ponto determinado. Agora, de novo, como a tensão é negativa, eu vou apertar a flecha para baixo para escolher o cursor de baixo. Então, a tensão de entrada vai ser o ponto onde o cursor que está aqui na vertical se cruza com o sinal de entrada. Então, vai ser exatamente esse pontinho aqui. Eu tenho uma tensão de menos 20,2 volts nesse ponto, tá? Para a entrada. E para a saída, no mesmo eixo vertical que eu tenho do cursor de tempo, eu vou colocar o cursor de tensão em cima do azul. Então, de novo, mexendo no cursor de tensão, eu vou levantar ele até atingir a linha azul. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma tensão de 8,2, menos 8,2 volts de novo. E assim vocês vão fazendo, vocês vão chegar a um ponto, por exemplo, agora eu vou colocar o cursor de tempo como referência aqui, no ponto de quebra da saída, e vocês vão ver que aí as duas vão ter a mesma tensão. Então, colocando o cursor de referência no ponto, nesse ponto, tanto a entrada quanto a saída tem menos 8,2. Menos 8,2 volts. E aqui vocês veem que entre essa
esse ponto e esse ponto, a entrada é igual à saída. Então, vocês podem ir fazendo, por exemplo, eu vou fazer mais uma medição, colocando como referência aqui, tá? Aqui, nesse ponto aqui. Agora, com o cursor de baixo, eu vou levar até o ponto. Vejam bem, justamente nesse ponto, tanto a entrada quanto a saída tem praticamente 0 volts. Aí 200 milivolts, mas a gente pode colocar que tem 0 volts mesmo. Então, tanto a entrada quanto a saída tem 0 volts. E assim vocês vão indo até cobrir todo o sinal de entrada entre o pico negativo e o pico positivo. Eu vou dar um pulo só para que vocês vejam como é que a gente vai fazer a medição da parte positiva, tá? Então, o cursor de baixo, vejam bem, eu coloquei o cursor de tempo, esse daqui, nessa posição. Portanto, eu vou ter a tensão de saída aqui e a tensão de entrada nesse ponto. Agora sim, eu vou colocar o cursor de baixo, apertando a flechinha de baixo, estou selecionando de baixo, em 0. E o de cima, eu vou levar primeiro até o ponto onde esse cursor vertical cruza a linha amarela. Aqui eu tenho que a tensão de entrada vai ser igual a 22,2 volts, 22,2 volts positivo, e a tensão de saída, ela vai estar aqui, nesse valor aqui, aí em cima da linha azul. Então, eu vou baixar o cursor que está selecionado, eu vou posicionar em cima da linha azul, veja bem, no mesmo ponto que eu tinha 2,22 aqui, aqui eu vou ter 6,2. Na realidade é 8,2, como eu já tinha, não, é 6,2 mesmo. 6,2 volts. Esses dois diodos, se eles forem exatamente iguais, as tensões tanto positiva quanto negativa vão ser iguais. Então, vocês vão fazer várias medições entre o pico negativo e o pico positivo para terem uma função bonita. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaram a tabelinha de levantamento de dados, assim vocês bem entendem como é que depois vocês vão fazer para fazer a curva de transferência. Agora sim, vocês estão vendo aqui as duas tabelas que eu fiz fazendo o levantamento com osciloscópio. Tensão de pico a pico na entrada 49 volts, com uma frequência de 60 Hz, e tensão de pico a pico da saída 15 volts, com uma frequência de 60 Hz. Tudo isso daí medido automaticamente com o osciloscópio. Essas são as medições que eu fui fazendo à medida que ia falando para vocês. Por exemplo, para menos 26,2 volts da entrada, eu tinha menos 8,2 na saída, que a gente acabou de fazer com os cursores. Para menos 20,2 da entrada, tenho menos 8,2 na saída e assim por diante. Quando houve uma faixa em qual a saída era igual à entrada. Tá? Então, essa faixa vocês vão fazer mais valores para vocês terem uma curva melhor. E depois eu dei o exemplo já no outro extremo, quando eu tinha 21,2, a saída estava em 6,2. Então, essa tabela vocês vão colocar vários valores entre o pico negativo e o pico positivo do sinal de entrada e fazer relação com o sinal de saída para ter uma boa curva de transferência.